Polêmica. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico, embora ele seja comprovado como verdadeiro, né? Mas não deixa de ser polêmico. Não tanto quanto a aula da semana passada sobre as teorias de origem da vida, mas se você quer saber um pouquinho mais sobre evolução de seres vivos, acompanhe essa aula. Eu sou o professor Amauri e essa aula é para os alunos de terceiro ano do ensino médio regular e EJA. Vamos lá? Puxa a vinheta. Pois bem, galera, evolução de seres vivos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução, esse processo que faz com que os seres vivos ao longo do tempo eles passem por transformações que os torna cada vez mais capazes de viver no ambiente, ou se não sofrerem determinadas alterações, eles são extintos, né? Vamos entender um pouquinho melhor, falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, por isso ele é polêmico, né? Primeiro vamos entender o que é evolução. Gente, vai ter bastante informação, é bom pegar o caderno, a caneta, e se estiver ruim de ver no celular aí os slides, me procura que eu posso mandar depois, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos entender o que é evolução. A evolução, gente, é um processo que se dá através de transformações, modificações que os seres vivos passam, tá? Ao longo do tempo. E eventualmente, é claro que essas transformações, essas mudanças, elas têm alguma relação com o ambiente. Não que o ambiente vai influenciar diretamente essa mudança, tá? Mas que determinadas mudanças, em certas ocasiões, favorecem certas espécies, né? Ah, professor, então se essa mudança aconteceu num grupo de seres vivos, numa parte pequena e na outra não, aquela que não sofreu vai ser extinta? Depende, tem que avaliar todas as situações, ok? Mas sim, pode acontecer. Uma das ideias mais... outra coisa, gente, como eu disse, é polêmico, mas é incontestável a evolução, né? Existe uma quantidade de fósseis, de registros, inclusive nos próprios seres vivos, né? Os famosos órgãos vestigiais, que não têm mais função, mas no passado tinham. O apêndice é um deles. O dente do siso também é outro órgão vestigial, não tem função, mas a gente ainda tem ele. E tende a desaparecer, né? As baleias, por exemplo, têm braços, né? Tem ossos ali das pernas que se modificaram em nadadeiras, enfim. Tá? Então, os órgãos vestigiais permanecem. Gente, cobra, a serpente. Existem ossos vestigiais das pernas, dos pezinhos. Não, gente, a serpente não existiu sempre desse jeito. Foi uma adaptação, uma evolução que fez com que esses animais passassem a rastejar. Favoreceu o quê? A velocidade, porque as serpentes são bem rápidas, e chegar próximo da sua presa sem fazer barulho. Isso é uma adaptação, tá bom? Mas os ossinhos vestigiais ainda estão lá. Quem tiver curiosidade pode fazer uma pesquisa. Sobre evolução, um dos caras, na verdade foram dois caras que fizeram estudos ali. Um deles é mais famoso porque tinha grana, né? Veio de uma família rica. Foi Charles Darwin. Mas ele não fez sozinho, não desenvolveu sozinho a teoria que explicou a evolução. Alfred Wallace, que também era inglês, um pouquinho mais jovem, né? Também fez pesquisas a respeito do processo da evolução, tá? Então esses dois caras, eles desenvolveram pesquisas ali com base nas evidências disponíveis no próprio planeta, né? Inclusive Charles Darwin, por vir de uma família de posse, ele viajou o mundo afora, né, embarcado num navio inglês. Ele veio no Brasil também, inclusive. Para quê? Para coletar fósseis, para coletar informações. Ele desenhava muito bem, ele tem desenhos fantásticos da vegetação dos animais.
E o Wallace também, a partir das observações, eles começaram a comparar os animais atuais com os fósseis e comparar as plantas e animais entre si, e até que Charles Darwin publica um livro que na ocasião foi um baita rebuliço, né, chamado Seleção Natural, A Origem das Espécies, perdão. O nome do livro, A Origem das Espécies. Por quê? Era uma época que, embora a ideia da abiogênese, que a gente falou na última aula, ela já ter caído por terra, mas a ideia teve a experiência também de Pasteur, né, que quebra a biogênese, mas ainda se tinha uma força muito grande em relação ao fixismo. Vocês se recordam que eu falei que fixismo, os fixistas, dizem que as espécies não modificam ao longo do tempo. Elas nasceram perfeitas, né? E quando esse livro ele é publicado, ele fala exatamente que não. As espécies elas não são perfeitas e nunca serão, porque as condições ambientais tendem a mudar ao longo do tempo. E essas condições ambientais elas serão frequentadas por espécies que se adaptam a essas condições, e aquelas que não se adaptam são extintas, tá? E aí, a partir desse livro, né, a publicação aí da Origem das Espécies, ele mostra para o mundo que a evolução é um fato. Inicialmente ele foi muito contestado, mas a partir do momento que se observou todo o trabalho dele e de Wallace, né, então Charles Darwin e Wallace, as contestações foram cada vez mais sendo levadas. Tá? E hoje nós sabemos, gente, que Charles Darwin tinha, assim, muita razão no livro dele, A Origem das Espécies, e no processo da evolução das espécies, ok? Gente, esse processo é lento, a evolução não é uma coisa que acontece de uma geração para outra, são gerações, então são modificações que vão acontecendo ao longo do tempo, e se a gente observa dentro de uma escala, por exemplo, de 100 mil anos, elas vão fazer muita diferença, mas dentro de 100 anos é irrelevante, ok? Pois bem, gente, a evolução dos animais, como que ela aconteceu? Na última aula a gente falou da origem da vida, né? No termo celular da coisa, células. Mas nós não falamos de animais e hoje a ideia é essa. Os fósseis mais antigos, tá? Primeira definição de animais são organismos eucariontes, lembra de eucarionte, procarionte das aulas do segundo, exclusivamente pluricelulares, ou seja, feito de muitas células, e heterótrofos, ou seja, heterótrofo é aquele ser vivo que se alimenta das coisas do ambiente, né? Ele não faz fotossíntese, ele vai obter o seu alimento do ambiente, ok? Os fósseis, gente, mais antigos encontrados, que ajudam a construir um pouco da história evolutiva dos animais, eles datam de aproximadamente 600 milhões de anos. 600 milhões. Professor, você não devia começar pelas plantas? Calma lá, você vai entender por que eu comecei pelos animais. 600 milhões. Só que esse conjunto de fósseis, eles demonstram animais já complexos, né? Semelhantes a águas-vivas, vermes e alguns artrópodes. Artrópodes são os animaizinhos com pernas articuladas, por exemplo, os insetos, o camarão, a lagosta, né? E esses fósseis, então, sendo de animais semelhantes à água-viva, alguns vermes e esses artrópodes, já eram animais muito complexos. Ou seja, existe um processo evolutivo bem grande de vários milhões de anos que antecedem a esses fósseis, mas que infelizmente, como fóssil é uma coisa muito difícil de formar, e quanto mais tempo, mais raro, infelizmente no momento não existem fósseis ou não foram encontrados fósseis, e nem sei se serão, de animais mais antigos. Mas observando esses fósseis, é possível fazer um retorno no tempo, né? Usando um pouco da imaginação, no sentido de imaginar como eles eram, mas os caras que estudam isso, gente, eles dedicam a vida inteira. E é assim, é um cientista que tem uma pesquisa de uma vida inteira, quando ele está no meio da vida, ele vai ter um aluno para quem ele vai transmitir esse conhecimento e durante um tempo vai desenvolver esse conhecimento com esse aluno. Esse cara vai ficar velho e morrer, esse aluno
ele vai continuar o estudo desse cara, e depois esse aluno terá um outro aluno, será o professor. Então é uma pesquisa né, que vai passando de geração em geração. Então são caras que têm uma capacidade ali de interpretação gigante. Difícil contestar um cara desses. Então, 600 milhões de anos, nós já estamos falando de organismos bem complexos. Portanto, os animais surgiram bem antes de 600 milhões de anos, ok? De um jeito mais simples ao mais complexo, né, dos animais mais simples aos mais complexos, a gente pode estabelecer as diferenças de acordo com características encontradas no corpo desses animais. E muitos desses animais existem até hoje, né? Claro que modificados ao longo do tempo, mas a gente não pode esquecer que eu falei agora há pouco. Nem todas as mudanças que ocorrem na população, né, nas populações, vai provocar extinção. Pode ser que um determinado grupo se separe em duas populações. A população A não sofre grandes modificações, por vários motivos, à medida que a população B, por outros motivos diferentes desse, vão sofrendo modificações e ao longo do tempo uma nova espécie surge. Então eu tenho a espécie original, obviamente vai sofrendo pequenas alterações, uma outra que mudou bastante, mas que os dois vieram de um mesmo ancestral, de uma mesma linha, né? Lembra lá das árvores filogenéticas? Então tem um ancestral, as populações se dividem em duas, e aí eu tenho a formação de duas espécies diferentes, ok? Tá, então não esqueçam, o fato de sofrerem essas modificações não significa que uma espécie vai ser extinta, embora, sim, muitas espécies foram extintas porque não passaram por determinadas mudanças que permitissem com que eles permanecessem, ok? Também tem o fato, gente, de que as espécies elas mudam ao longo do tempo. Então pode ser que o grupo que deu origem àquela espécie que existe atualmente, ele esteja na Terra há milhões e milhões de anos, passando por várias transformações, de modo que o que existe hoje é muito diferente do que existiu no passado. Não é que foi extinto, mas foram tantas modificações ao longo do tempo que é impossível dizer que os dois são da mesma espécie ainda. Até porque se eu pudesse ter uma máquina do tempo que pega o de hoje, né, que tem um ancestral lá de 1 milhão de anos, e se eu voltar no tempo, eles não vão se reproduzir entre si, porque essas modificações acumuladas os fizeram de espécies diferentes. Tá bom, gente? Então, dando continuidade, gente, olha, presta atenção. Eu vou falar de todos os filos de animais, só que eu estou passando muito, mas muito por cima. Se vocês pegarem um livro de biologia, vocês vão ver que tem detalhes gigantescos a respeito de cada um desses grupos. Só que assim, não dá para entrar, porque senão a gente vai passar... Zoologia, gente. Tá? A faculdade de biologia, por exemplo, a gente passa 2 anos estudando só zoologia, separado em zoologia dos invertebrados e a zoologia dos cordados. Então, é muita coisa. Isso eu estou falando de faculdade, né? Que a gente tem 4, 5, 6 aulas por dia da mesma matéria, tá? Então eu vou passar bem por cima, e aí vocês, tendo curiosidade de entender um pouco mais, podem procurar, ou tem os livros, né, internet, onde vocês podem, então, aprofundar um pouquinho se houver curiosidade, tá bom? Bom, gente, primeiro, então, estamos falando do reino animal. Lembra lá de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, estamos falando do reino animal, e o primeiro filo do reino animal é o filo Porifera, dos poríferos, também conhecidos como esponjas do mar. Daqui a pouquinho a gente vai ter umas imagens mostrando cada um deles. São animais pluricelulares, conjuntos de células com especializações, mas não tem tecido, né? Não forma isso aqui, ó, tecido. Mas, peraí, professor, como é que pode ser um animal, então? Lembra que o conceito de animal é um organismo pluricelular, eucarionte e heterótrofo. As esponjas do mar são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, portanto animais. Professor, mas e os fungos também não são pluricelulares, heterótrofos e eucariontes? Só que os fungos, que também não formam tecidos verdadeiros,
não são exclusivamente pluricelulares, enquanto os animais são exclusivamente pluricelulares, tá bom? Perdão, outra coisa. As células dos animais não têm parede celular. E do fungo tem? Tem, tá? São essas diferenças, portanto. Se não tem tecido, né, então se as esponjas do mar não têm tecido, portanto não tem órgãos, tá? Mas existem células que fazem a respiração, células que fazem a digestão e por aí vai. Mas são organismos muito simples. É curioso, gente, que existem células dentro das esponjas do mar que têm cílios, pelinhos, né? Parece um vaso, que ficam se mexendo. São as únicas células que têm movimento, tá? Já partindo para um animal um pouco mais complexo, os quinidários, semudo, quinidários, também chamados de selenterados. Puta, nome difícil para você. Calma. Vocês já conhecem como água-viva ou anêmona, né? Quem já assistiu Nemo, por exemplo, são animais, gente, que apresentam tecidos verdadeiros. E ele é o único animal que esses tecidos, né, são formados apenas de 2 camadas. Todos, absolutamente todos os outros seres vivos, os tecidos têm 3 camadas. Dá um exemplo do coração humano. O coração humano chama miocárdio, mas não é exatamente miocárdio. A parte externa do coração tem um tecido, que é um órgão, né? Um tecido chamado de pericárdio, primeira camada. A parte do meio, que é musculosa, miocárdio, de meio, segunda camada. E a parte interna do coração é o endocárdio, 3 camadas. Todos os animais têm 3 camadas. A pele tem 3 camadas, o intestino tem 3 camadas. E as águas-vivas? É o único que só tem 2 camadas. Ok? É o primeiro animal, portanto, que apresenta tecido. Os poríferos não tinham. Graças à possibilidade dos tecidos, também permite com que ele tenha movimentos. A água-viva pode nadar. Tá? As águas-vivas também têm um sistema nervoso. A água-viva tem cérebro? Ela tem células nervosas, porque não existe movimento sem neurônio. Não existe, tá? Só que esses seres vivos, eles não têm um cérebro, um sistema nervoso. Lembra que eles são muito primitivos? Os neurônios servem exclusivamente para controlar o movimento. E não só isso. Se você pega uma água-viva e toca nela, ela vai tentar se esquivar. Não que ela esteja pensando, mas são sensações nervosas, impulsos nervosos. E ela não sabe onde você está tocando. Não sabe se tocou aqui, se tocou aqui, porque não tem cérebro, né? Se não tem cérebro, não tem como centralizar a informação, tá bom? Pois bem, gente, são 2 tecidos, né, nas águas-vivas e nas anêmonas, tem neurônios, não tem um cérebro, possuem células musculares, permitem movimentos, né? Não só isso, também formam jatinhos que tem uma boca. Curiosidade desses animais, ele só tem boca, ele não tem ânus. Então, por onde ele come, você já sabe o resto, tá bom? O próximo são os plateumintos, também chamados de vermes achatados, vermes chatos. Exemplos, planárias e solitárias. Solitária, quem é mais novinho, nunca ouviu falar. Quem é um pouquinho mais velho já sabe que solitárias são vermes, né, que a gente absorve comendo carne de porco ou de boi mal cozido. Hoje isso é extremamente raro. Um exemplo aí, então, dos plateumintos. Diferente da água-viva, que só tinha 2 tecidos, os plateumintos e todos os outros daqui para frente têm 3 tecidos, formando o seu corpinho, tá? Esse animal não tem sistema digestório completo também, igual a água-viva. Ele tem boca, mas não tem ânus. Isso mesmo. Por onde ele come, ele... Exato, acertou. Ó. Pois bem, gente, esses animais, como eles são muito simples também, eles têm pouquíssimos órgãos, dentro do nosso corpo, se eu pudesse abrir, tem um espaço, uma caixa, onde os órgãos ficam acomodados, guardadinho, bonitinho. Esses animais não têm essa organização, né? Eles são muito simples. Você tem lá a boca, tem uma espécie de estômago, por ali volta a comida.
Então ele primeiro tem que digerir o que ele comeu, depois que ele digerir, ele joga fora o que não presta para poder comer de novo. Não dá para ele comer de uma vez por cima da outra, né? O estômago não tem capacidade, ok? Então, sistema nervoso, ele tem gânglio. Gente, olha só, palavra gânglio, a gente vai ver muito daqui para frente. Gânglio é uma espécie de cérebro, mas muito, muito, muito primitivo. No caso desse animal, ele tem dois, tá? Qual a função do gânglio? Exclusivamente centralizar as sensações recebidas do ambiente. Então esse animal, se você pega numa pontinha dele, ele sabe que foi tocado ali. Diferente da água-viva, que não sabe porque não tem gânglio, tá? Então, estão percebendo? São dois animais, e estão percebendo que esse animal já é um pouquinho mais complexo, tem um pouquinho mais de coisas? Evolução, gente. Tá? Esse plateuminto, ele passou por transformações que chegou ali, tá bom? Como eu já disse, tecidos formado por 3 camadas, tá? O sistema, ele tem um sistema excretor. Gente, sistema excretor não é aquele que faz cocô, não, tá? Sistema excretor é o que retira o excesso de líquidos do corpo. Esse animal tem sistema excretor, o outro não tinha, ok? Próximo animal são os nemateumintos, ou vermes cilíndricos. O mais conhecido dentro do filo dos nemateumintos são as lombrigas, tá? Dentro de um processo evolutivo, são os primeiros animais que possuem boca, estômago e ânus. Então esses animais podem comer e comer de novo antes de fazer cocô. Igual a gente, tá? Porque o sistema digestivo dele é complexo. Então percebam, mais uma novidade, mais uma coisa nova, coisa que não tinha no outro. Evolução, tá bom? O sistema nervoso é ganglionar, gânglio, já falamos disso, tá? Ele tem 2 cordões nervosos, um que passa pelas costas da lombriga e outro que passa na barriga da lombriga, tá? São 2. Gente, de novo, cada um desses filos é cheio de detalhes. Eu só estou falando um basicão, a diferença principal entre eles. Depois que a gente sai dos nemateumintos, do filo dos nemateumintos, que é o das lombrigas, nós entramos no filo dos anelídeos. O mais conhecido dos anelídeos são as minhocas. Professor, mas lombriga e minhoca não é a mesma coisa? Gente, você já deve ter visto, quem é mais velho, já teve o desprazer de ver uma lombriga. Ela é toda lisa. Os anelídeos têm umas bolinhas, uns carocinhos, umas ondinhas. São anéis, por isso o nome anelídeos, tá? Esse animal, ele já é bem, embora ele seja semelhante no sentido de ser um verme cilíndrico, nesse sentido ele é semelhante à lombriga, mas ele é bem mais complexo, tá? Por quê? Nenhum desses animais tem pulmão. Até agora eu não falei de pulmão. O sistema respiratório desses animais, de todos que eu falei, a respiração deles acontece direto com o ar. As células trocando direto com o ar os gases. Pela pele deles sai o gás carbônico, pela pele deles entra o oxigênio. Os anelídeos ainda são assim também. Minhoca respira pela pele, tá bom? Só que as minhocas, olha que curioso, é o primeiro animal a apresentar sangue. Nenhum outro tinha. Nenhum outro animal tinha sangue. A minhoca é o primeiro. Inclusive a minhoca tem corações. Isso, no plural, corações. Tá? A minhoca também tem um espaço dentro dela que guarda os órgãos. Esse espaço se chama celoma. Então aqui dentro é o meu celoma, onde os meus órgãos, meu coração, pulmão, estômago, tá tudo guardadinho ali, tá? O sistema nervoso da minhoca é um gânglio, um cérebro primitivo, que eu já falei para vocês, tá? Então, percebendo, é bem mais complexo que uma lombriga. Ainda mais complexo é o próximo filo, o filo molusca. Filo molusca, ou filo dos moluscos. Gente, esse filo ele é bem controverso. Por quê? Quem está ali dentro? Lesma, caracol, polvo e lula. Polvo e lula tem semelhança. Caracol e lesma também vai ter algumas semelhanças. A diferença é que o caracol tem um casquinho em cima dele, né? Mas comparando lesma com polvo, não tem nada a ver. Mas por uma série de características, esses animais pertencem ao mesmo grupo, ao grupo dos moluscos, tá?
Quais são essas características? São os animais de corpo mole, né? Como eu disse, lesmas, caramujos, caracóis, lulas e polvos. Boa parte deles tem concha. Ou a concha é interna ou a concha é externa. Todos têm concha? Não. Polvo não tem concha e lesma não tem concha. Tá bom? O corpo desses animais ele é dividido em massa visceral, que é aquela parte... Aí vai ficar um pouquinho difícil, gente, que é o seguinte. Pensa num caracol. O caracol tem o corpinho dele e aquilo chama massa visceral. Embaixo do caracol tem uma coisinha que mexe assim, a lesma também, que são os pés. É um pezão, na verdade. Esse pezão ele vai se movimentando, permitindo que o animal se movimente. No caso dos moluscos aquáticos, ou marinhos, melhor dizendo, né, como polvo e lula, eles são chamados de cefalopódes. Por que céfalo? Céfalo é de cérebro, de cabeça, né? Lembra do exame lá, eletroencefalograma, massa encefálica e tal. Esses animais têm cabeças e pernas, tá? São chamados então de cefalopódes, mas todos eles pertencem ao mesmo grupo. Uma curiosidade, gente, a respeito desses animais, né, os cefalopódes e os gastrópodes são os caracóis, eles têm uma língua que parece uma serra, estilo língua de gato, bem áspera, que serve para raspar o alimento e comer, tá bom? A respiração desses animais, eles serão os primeiros que não respiram pela pele, só pela pele, tá? Minhoca respira pela pele, todos os outros respiravam pela pele. Os moluscos não. Os moluscos têm um órgão específico para respirar. E qual é esse órgão? Depende de onde ele vive. Se é um animal aquático, ele tem brânquia. Brânquia é uma estrutura que os peixes têm também, tá? Se ele vive fora da terra, que é o caso do caracol, aquele caracolzinho do jardim, ele tem pulmão. Então o sistema respiratório vai depender de onde ele vive. No caso das lesmas, ela não tem nem pulmão e nem brânquia. Ela respira pela pele. Tá? Então dá para imaginar que dentre todos eles, a lesma é o mais primitivo. Tá bom? Lembrando, gente, eu sei que é muita coisa, mas não esqueçam, eu só estou passando por cima. Tá? Qualquer coisa a gente conversa depois, não esqueçam que tem uns livros. O próximo grupo de animais, continuando no reino animal, filo artrópoda. Filo dos artrópodes. Por que artrópodes? Artro, articulação. Quem tem problema na articulação tem artrose. Podos, pés. Artrópodes, pernas articuladas. Quem são esses carinhas? Os insetos, lacraias, a piolho de cobra, o caranguejo, né? O camarão. Todos eles são artrópodes. E, gente, esse é o grupo mais bem adaptado ao planeta Terra. Tá? É o grupo de animais que tem a maior quantidade de indivíduos. Tá? É um grupo muito antigo. Você lembra que eu falei mais para trás que é aquele grupo que estava lá nos fósseis de 600 milhões de anos. E eles são extremamente complexos, né? Tanto que eu nem vou entrar em detalhes, gente, porque falar dos artrópodes é perder de vista. São muitos detalhes sobre eles. Então eu vou falar só o principal, ok? Os aracnídeos, tá? As aranhas também fazem parte do grupo aí dos artrópodes, tá? Gente, essa aula tá longuíssima e ela vai ficar ainda mais, me perdoem, tá? Então, os artrópodes têm um sistema ganglionar, um cérebro ganglionar, tá? Respiração através de brânquias, com aberturas por onde o ar passa, tá? Sistema digestório completo, sistemas circulatórios, órgãos organizados no celoma, enfim. Não vou entrar em detalhes, gente, porque cada grupo de artrópodes vai ter características extremamente específicas. Tá bom? Próximo grupo é o dos equinodermatos. Então, reino animal, filo equinodermata. E embora esses animais eles sejam relativamente mais simples do que os artrópodes, eles estão mais próximos evolutivamente de nós, né, mamíferos, por exemplo, por alguns detalhes. Lembra que eu falei que todos os outros animais, eles
no começo, não tinham sistema digestório completo. Respirava e fazia aquilo pela boca. Depois, as lombrigas tinham boca e ânus, assim como as lombrigas, os artrópodes. Só que quando você pega o embrião, né, o começo de tudo desses animais, a boca, o ânus, o sistema digestivo deles começa pela boca. O embrião, o sistema digestivo começa a ser produzido pela boca. Isso é chamado de protostômios. Já as estrelas do mar, bolacha do mar, lírio e por aí vai, são animais deuterostômios. Então o embrião, o ânus começa a formar antes da boca. Tanto que se a gente pega um embrião humano com pouco tempo, nos desenhos você sempre vê que a criança não tem boca. Porque a boca é formada depois, primeiro forma o ânus. Então essa característica, né, faz com que eles fiquem um pouco mais próximos dos animais como humanos, répteis e por aí vai, por causa do sistema digestivo, tá bom? De novo, equinodermos também tem muitos detalhes, que a gente vai perder muito tempo falando. Agora a gente vai falar dos animais cordados. Ah, professor, não deveria ser vertebrados? Não, professor. Por quê? Dentro da biologia sempre vai ter um carinha que quebra a nossa perna. E dentro dos cordados existem esses carinhas, tá? Então assim, todos os animais vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, são cordados, mas nem todo cordado é vertebrado. Existem uns animais marinhos, pititicos, que eles têm aqui o cordão nervoso, igual nós temos, só que eles não têm vértebras, tá? É só por isso, gente, só para acabar com a nossa vida, ok? E aí nós temos, vou falar bem rápido porque está ficando muito longa a aula, tá? O primeiro deles são os peixes, que são exclusivamente aquáticos, embora algumas espécies sejam capazes de viver fora d'água durante um bom tempo, tá? Mas poucas. A maioria dos peixes respiram por brânquias, alguns deles possuem pulmões, existem peixes com pulmões, mas a maioria respira através de brânquias. E o coração outra coisa. Os peixes liberam xixi e cocô pelo mesmo lugar, chamado cloaca. E por lá também saem os ovos. Tudo por um buraco só. Agora uma curiosidade. Os peixes, gente, eu vou focar no coração. Depois eu vou falar por quê. O coração do peixe é um coração muito primitivo. Ele só tem duas cavidades, são dois espaços. Átrio e ventrículo. O átrio recebe o sangue, empurra para o ventrículo pega esse sangue e empurra para o corpo. Tá? Aí a gente passa para os anfíbios. Anfíbios que vem do grego vida dupla, né? Porque o anfíbio ele passa por uma metamorfose. Ele primeiro tem a fase de girino, que vive na água, e tem brânquia. Ele vai passando por transformações. Na fase adulta, ele vive fora da água e respira por pulmão. Tá? Ele mudou muito ao longo da vida. Ok? Por isso, vida dupla. O coração dos anfíbios, gente, de novo, tem muita coisa para falar que não dá, né? O coração dos anfíbios já é um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluído do que o dos peixes. Ele tem 3 cavidades. Só que um lado recebe o sangue com gás carbônico, que vem do corpo. O outro lado recebe o sangue rico em oxigênio, que vem dos pulmões. Mas quando eles descem para a parte de baixo do coração, chamado ventrículo, mistura tudo. Tá? Mistura tudo e vai ser bombeado. E assim o sapo vai vivendo muito bem, obrigado. O próximo aqui são os répteis. Característica dos répteis. Gente, peixe é exclusivamente aquático. Os anfíbios têm uma parte aquática e uma parte terrestre. E os répteis são exclusivamente terrestres. Peraí, professor, mas tem réptil que vive dentro da água, o jacaré, por exemplo? Gente, ele se adaptou para viver dentro da água. Mas originalmente ele não é um animal de dentro da água. Tá? Então, exemplos aí de répteis: jacarés, as tartarugas, a lagartixa, né? O calango, por aí vai. Esses animais, assim como todos os outros, assim como os peixes e os sapos, não produzem calor, são animais de sangue frio, tá? São animais de sangue frio. E tem uma característica: todos eles são pulmonados a vida inteira e são animais que botam ovos. Mas o sapo e o peixe também botam ovo? Sim, só que dentro da água. Os répteis são os primeiros animais a conseguirem botar ovos fora d'água e protegidos por uma casquinha, tá bom?
O coração é mais complexo, é um coração já com 4 cavidades, tá? E aí a gente vai partir para as aves. As aves, gente, são animais homeotérmicos, ou seja, produzem calor. Os outros animais são chamados de pecilotérmicos, não produzem calor. São animais de sangue frio. As aves produzem calor. São os únicos animais que possuem penas, que são pelos modificados, tá? A pena ajuda no controle da temperatura corporal, e algumas aves têm a capacidade, na verdade a maioria, tem a capacidade de voo, tá bom? Algumas não têm. Os ovos também são protegidos por uma casca e não depende de ficar dentro da água, tá bom? Gente, as aves são os animais atuais mais próximos, evolutivamente falando, dos dinossauros bípedes, que andavam sobre 2 pernas, tá bom? As aves também fazem cocô, xixi pelo mesmo buraco, cloaca, como todos os outros que a gente falou, e bota ovo por ali, ok? E o próximo animal, o último, mamíferos, que são os animais mais novos na Terra e muito mais complexos, né? São homeotérmicos, produzem calor, não botam ovos, exceto os monotremados, que são os ornitorrincos e as equidinas, que são um elo, né? São como se fossem fósseis vivos de um processo de ligação, de transformação entre animais que botam ovos para aqueles que não botam ovos. Os mamíferos têm uma bolsa gestacional dentro da fêmea que protege o bebê, tá? Até o nascimento, ok? É um animal que é encontrado no planeta Terra inteiro, embora as aves também sejam, tá? Tem um sistema, o coração é muito complexo, todas as cavidades são muito bem definidas, assim como as aves. O lado esquerdo é de sangue oxigenado, o lado direito de sangue com carbono, ok? E os mamíferos são os únicos que apresentam a diferenciação entre fazer cocô e fazer xixi. Os outros não. Os outros fazem tudo pelo mesmo lugar. O ser humano, os mamíferos de modo geral, têm um separado do outro, ok? Gente, vamos falar rapidinho das plantas. As plantas é bem mais rápido o assunto. Eu sei que vocês devem estar meio pé da vida comigo, porque está bem longo esse vídeo, tá? Imaginei que ele ia ficar longo mesmo. As plantas, gente, elas surgem na Terra depois dos animais. Os animais, lembra que os fósseis tinham mais ou menos 600 milhões de anos e com certeza mais antigos? Já as plantas não. São 500 milhões de anos. Porque os animais já surgiram dentro da água. Já as plantas, elas só existem fora da água. E as plantas, elas surgem então das algas verdes, que passam por várias transformações. Pô, mas a alga verde existe até hoje? Sim, mas fica dentro da água. Aquele grupo que evoluiu, que se modificou, dominou um espaço fora da água, ok? E aí eu vou separar as plantas em 4 grupos, que são as briófitas, que é o musgo. São plantas que não têm sistema vascular, tá? São plantas bem pequenininhas, não tem flor e a semente não existe, é um esporo. As pteridófitas, são as samambaias. Briófita não tem sistema vascular. Não tem. Então a água que é puxada pelo rizoide, né, não sobe muito, porque não tem um caminho, um canalzinho por onde passa a água. Já as pteridófitas, que são as cicas, que é muito usada em jardins, samambaias, elas têm sistema vascular, ou seja, a água consegue subir. E essas plantas, portanto, conseguem ser bem grandes, enquanto o musgo é petitico, tá? As pteridófitas também não têm semente, não tem flor, não tem fruto. A reprodução acontece de novo por esporo. Gimnospermas, os pinheiros, têm sistema vascular, assim como a samambaia, e que não existe no musgo. São árvores muito grandes, né? Os pinheiros são muito grandes, muito comuns em regiões de clima frio, não tem fruto e não tem flor. Então, os gimnospermas são árvores que não têm flor e não têm fruto, mas tem semente. Por exemplo, pinhão, né, que a gente está mandando ver aí nessas festas juninas, quer dizer, quando tem festa junina, né? A gente está de quarentena. Já as angiospermas são as plantas mais novas na Terra. São as plantas mais comuns no planeta também. São as plantas que apresentam flores e toda a flor vira um fruto, ok? Nem sempre eu vejo aquele fruto, nem sempre ele é comestível, mas forma, tá bom? As angiospermas, então, são encontradas
quase no mundo inteiro, exceto no polo, porque essas árvores não resistem ao frio, assim como os pinheiros. E aí, gente, algumas imagens para a gente caminhar para o finalzinho da aula. Tá? Esse primeiro amarelinho aqui, exemplo da esponja do mar. Tá? Então aqui são as esponjas, os poríferos. Aqui do lado nós temos esses dois aqui, são os quinidários. Esse coloridinho aqui, rosa e branco, é uma anêmona. E esse do ladinho todo branco aqui é uma água-viva. Tá? Embaixo do lado esquerdo nós temos os plateumintos, são vermes de corpo chato. Então tem a planária aqui, que é encontrada em água doce, a planária terrestre. Esse bichinho feio aqui que parece que tem 4 bocas é a solitária. E esse aqui, esquisitinho cinza com preto, é a esquistossomose. É um vermezinho que causa aquele barrigão nas crianças, que a gente já viu, aquelas crianças que tem um barrigão gigante e são magrinhas, né? É por causa desse vermezinho aqui. E do lado direito embaixo, então nós temos 2 lombrigas, tá? Esses bichinhos que estão vermes também. Seguindo, em cima à esquerda, as minhocas, que são extremamente importantes para a natureza, mas muito mesmo. Do lado direito das minhocas, os moluscos, os animais de corpo mole, né? Então tem polvo, lula, os caracóis, tá? Embaixo à esquerda, os artrópodes, ou seja, animais com pernas articuladas. Aí tem o mosquito da dengue, o caranguejo, um escorpião, borboleta, tá? Do outro lado tem as estrelas do mar, que são os equinodermos, pepino do mar, por aí vai, bolacha, lírio. E aqui nós vamos para os animais cordados. Tá vendo esse coloridinho aí? Esse cara é um animal. Esse é um cara que tem notocorda, mas não tem vértebra. Tá? E ele é um animal, gente. Embora pareça uma coisa que fica um vasinho ali, ele é um animalzinho, tá bom? Lindões, eu não coloquei dos outros animais porque são muito fáceis. Peixe, sapo, todo mundo conhece, né? Coloquei desses outros porque eles são menos comum da gente ver. A aula foi bem extensa, embora não creia que ela tenha sido muito difícil, mas qualquer dúvida, por favor. A gente tem o grupo de WhatsApp da sala, tem o meu Facebook que está como Professor Amauri. Esse vídeo vai estar no YouTube. E fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!